Bom dia, boa tarde ou boa noite, meus queridos. Estou muito feliz por estar aqui novamente com vocês e poder compartilhar algumas coisas, alguns assuntos, alguns momentos, né, muito importantes, porque nós vamos, com o passar do tempo, adquirindo conhecimentos, não digo sabedoria, não, mas conhecimentos que nos ajudam na nossa vida e no nosso dia a dia. Desejo que vocês estejam com saúde, estejam em paz, estejam felizes pelo dia de hoje, que é esse presente que nós recebemos do nosso Criador. Nós possamos usufruir mesmo desse presente que nós recebemos hoje. Meus queridos e minhas queridas, hoje eu escolhi falar para vocês a respeito de como cada um de nós pode aliviar as pessoas, ajudar aquelas que estão desarvoradas, desesperadas, em sofrimento, ansiosas, tristes, e estão atualmente numa grande multidão. Como podemos ajudar? Apenas ouvindo. E como isso se faz? É só assim, sentar e escutar? Né? Escutar? Não. Escutar com os ouvidos, os olhos e o coração. Dessa forma que nós vamos poder. Mas vou contar para vocês um pouco de história. Como surgiu esse tipo de ajuda, quando surgiu, como veio para o Brasil, como esteve em São João algumas vezes, e nós peço que vocês me acompanhem. Em 1936, no comecinho lá de vida pastoral dele, ele era um reverendo, o nome dele era Shed Vará. E esse reverendo, ele estava começando o trabalho dele como pastor, e ele foi convidado, né, ele foi destinado a fazer as palavras finais lá no sepultamento de uma menina de 14 anos. E ele descobriu que essa menina, por falta de informação, por desconhecer, né, que a vida de uma mulher passa por alguns momentos de transformação, e quando ela teve a sua primeira menstruação, ela pensou que estava muito doente. E então ela não teve condições nem de conversar com alguém, não havia esse papo aberto que tem hoje, né? Em que tudo se fala e a internet mostra tudo. E ela ficou tão desesperada que ela pôs lá um fim na sua história. E ele voltou para a igreja muito triste, porque vidas se perdem por falta de alguém que ouça, de alguém que compreenda, de alguém que ame. Então ele colocou no jornal que ele estava disponível na residência dele, colocou o endereço para ouvir pessoas sérias sobre assuntos sérios. E no dia seguinte, já uma pessoa atravessou lá o Canal da Mancha, lá na Inglaterra, para falar com ele. E isso foi acontecendo. E foi muito interessante como ele descobriu que funciona isso. Um dia, uma senhorinha chegou para conversar com ele. E ela começou a contar a história, e era uma história complicada, que tinha herança, tinha família, tinha marido, tinha filho, era um negócio bem complicado mesmo. E ela começou a contar a história para ele ouviu atentamente, e depois ele disse para ela: a senhora se importa de repetir a história? Porque eu não entendi alguns pontos. E a mulherzinha foi lá e contou a história de novo para ele, e ele ouviu atentamente, mas alguma coisa ele ainda não tinha conseguido entender. E ele pediu para ela: a senhora pode contar de novo, porque eu ainda não entendi direito a sua história. E ela disse: mas eu já entendi. Por quê? Porque quando nós falamos,
nós conseguimos enxergar melhor os nossos problemas, as nossas dificuldades e tudo aquilo que está nos envolvendo. Então, nasceu esse tipo de atendimento que recebeu lá na década de 50 o nome de samaritanos. É um trabalho muito lindo que persiste desde aquele tempo. Mas no Brasil, ele chegou em 1962, quando foi criado o CVV, Centro de Valorização da Vida, ou seja, doação de amizade e preservação da vida também. O CVV, ele funciona atualmente ainda para todas as pessoas que precisarem de alguém para conversar, que quiserem preservar mesmo a sua identidade, mas estejam precisando de conversar, de alguém que ouça, simplesmente. E o telefone dele é o 188. 188, né? Tá lá na internet. Centro de Valorização da Vida. É um trabalho muito lindo e eu tive a honra e tive o prazer de participar desse trabalho em 1992, né? Com a perda de uma pessoa muito querida, por motivos assim também de não preservação da vida, nós conheci através de um amigo, o Newton e a Carmen de Mojimirim, o trabalho do CVV. E o posto mais próximo ficava em Limeira. Então, durante 2 anos, todos os finais de semana, eu ia para Mojimirim, onde a gente participava de treinamento. Depois nós montamos um posto de atendimento, tanto por telefone como atendimento presencial, e foi um trabalho muito bonito. Mas que depois também, é interessante, houve um momento e depois foi ficando mais escasso os voluntários. E eu me apaixonei tanto por esse trabalho, que falava tanto dele, e fui assim, vamos dizer, contaminando os meus amigos aqui, a minha família, e a gente começou, eles foram para lá, para Mogi, fizeram o treinamento, e nós montamos em 92, aqui em São João, esse grupo de amigos. Eu tenho só uma fotografia do primeiro aniversário desse atendimento. Como não era 24 horas, nós não podíamos colocar o nome de Centro de Valorização da Vida, CVV. Então, o nosso chamava-se Sobreviver, que era assim, tinha um desenho, né, que o Clóvis Vieira fez, a mão equilibrando o coração, e era assim, a mão do amigo equilibra o coração de quem precisa. E nós trabalhamos nesse trabalho aí de CVV por bastante tempo. Nós começamos o treinamento com a concessão, através do Tenente Fernandes, de uma sala na prefeitura antiga. A gente se reunia para treinamento lá. Quando já estávamos prontos, vamos dizer, para assumir e abrir o posto, a gente não tinha telefone. E aí, nós já estávamos transferidos. A gente tinha agora uma sala no prédio do Senac e tudo pronto. E aí, o telefone apareceu, né? Através do nosso voluntário, Maurício Galvani, que colocou o telefone à disposição do Sobreviver enquanto existisse a entidade. E nós trabalhamos lá 2 anos, e aí aconteceu que surgiu o identificador de chamadas. Antigamente a gente não sabia quem estava no telefone, né? Quem estava ligando. E isso preservava a identidade de quem ligava e queria sigilo. Como São João é uma pequena cidade grande, ou uma grande cidade pequena, as pessoas de São João, elas são assim, parentes, né? Uma parente da outra, conhece muito a outra, existe essa familiaridade, vamos dizer, entre as pessoas. E como o voluntário que estava no telefone, ele não usava o nome dele, né?
Por exemplo, o meu nome no atendimento era Maria. Quem atendia era Maria. Mas, e como a gente se conhece bastante, a gente pode até reconhecer algumas vozes. E as pessoas, quando surgiu a Bina, que era um identificador de chamadas que a gente colocava no telefone, para saber o número que estava ligando, isso afastou as pessoas. Elas começaram a temer que, abrindo seu coração, mostrando o seu sofrimento, seus segredos, suas dúvidas, né? Até as suas enfermidades, isso pudesse vir a ser descoberto. Então, elas se afastaram e o nosso atendimento foi ficando esvaziado. Em 94, nós fizemos a nosso último reunião, que era para admitir voluntários. Esses voluntários, eles passaram por um treinamento bem sério. Por quê? Era bastante profundo mesmo. Porque às vezes a pessoa tem vontade de ajudar, né? Mas ela não tem conhecimento como ela pode fazer isso. Normalmente, nós, quando encontramos uma pessoa que está aflita, não, sossega, vai dar tudo certo, né? A gente já bate lá, não, confia, vai dar certo. Por que você não faz isso? Você já fez aquilo? E que você já tentou fazer outra coisa? Esse é o nosso modo de tentar ajudar as pessoas, né, que estão em sofrimento. Mas, para o CVV, ouvir, realmente aquela arte da escutatória. E também devolver para a pessoa uma pergunta em que ela busque dentro dela a resposta melhor para ela. Então, existia esse treinamento e tinha pessoas que iam para o treinamento, não passavam na primeira avaliação, faziam de novo todo o treinamento, que consistia em 10 aulas, 10 reuniões, né? E era muito bonito. E muitas pessoas que participaram desse treinamento, com certeza, cresceram para elas mesmas, mesmo não estando trabalhando ali dentro daquele trabalho. Foi um momento muito bonito que nós tivemos. Fizemos um trabalho, né? O nosso voluntário, o Marcos Costa, ele esteve na delegacia, foi lá nos arquivos com autorização, verificar assim, a quantidade de problemas, de perdas de vidas voluntárias que existe em São João. Esse problema é um problema costumeiro em São João, e cada vez que nós sabemos que uma vida se perde, nós ficamos desolados, nós ficamos tristes e nós pensamos como é que nós podemos ajudar. Aqui em São João é muito complicado essa questão. Eu não sei como, porque eu até sei. Porque apesar das pessoas serem amigas, serem parentes, nem sempre existe a questão do ouvir para ajudar. E depois que nós encerramos o Sobreviver, outras tentativas aconteceram aqui em São João, construindo trabalhos para ouvir pessoas em desespero. Ouvir pessoas oferecer amizade, e todas elas tiveram o seu valor, tiveram o seu tempo e acabaram se dissolvendo também. Então, esse trabalho de ouvir as pessoas para deixar que a emoção delas é mais ou menos assim, ó. Conforme as pessoas vão tendo as suas emoções, as suas experiências, as suas dificuldades, as suas enfermidades, aquelas emoções, elas vão ficando, elas vão se acumulando, gotinha por gotinha, gotinha por gotinha, até que um momento em que toda aquela emoção acumulada, como se fosse agora uma inundação, atinge um ponto em que a pessoa não vê mais, ela não consegue enxergar. Ela está submersa naquela corrente ali de emoções contraditórias, de preocupações, de sofrimentos, e é nesse momento
em que alguém ouvindo com o coração, sabendo como fazer isso, vai poder baixar o nível da emoção para que ela possa novamente enxergar e caminhar mais um trecho, né? Seria mesmo para preservar a vida. Então, eu só fiz esse introito aí, né? Essa introdução, para vocês perceberem como é importante esse ouvir as pessoas. Nesse momento agora, em que nós estamos passando aí por essa pandemia, em que ela nos retém, né? Mantém as pessoas reclusas em casa e com filhos, né? Esses dias uma amiga, pessoa me ligou e disse: Stella, estou desesperada. Eu tenho 3 filhos, os 3 estão em casa 24 horas por dia. Não é que aquela mãe não ama esses filhos. Acontece que ela tem limites físicos e emocionais. E ela precisava também falar com alguém. Simples, simples assim. Nessa época de pandemia, está sendo exigido das pessoas paciência, aceitação e compreensão. Isso é uma coisa que a gente trabalhava também no CVV. O que é aceitação e é concordância? São coisas diferentes. Por exemplo, se eu me preparei para ir para a piscina, vamos supor, e de repente amanhece chovendo, eu não concordo, mas eu aceito porque aquilo existe e é. Então, a questão do aceitar a pessoa do jeito que ela é, não concordando com os pontos de vista dela, com o modo como ela reage, mas nós podemos sim aceitar a pessoa. E paciência, um chazinho faz bem, vamos tocando aí na pandemia. Mas é assim, olha, no tempo passado, quando eu digo tempo passado, vamos colocar aí uns 50 anos, né? Tá bom? Naquele tempo, as casas eram menores, né? As casas eram mais simples, não havia naquele tempo tanto conforto e tanta novidade, tanta evolução tecnológica, né? As casas eram simples e quando a televisão chegou, aqui em São João chegou um pouquinho mais cedo, porque é perto de São Paulo, Campinas, então era assim, 1992 já tinha TV aqui em São João, mas era uma televisão na sala e toda a família se sentava e assistia um programa, né? Que normalmente era o pai que escolhia. Então, as pessoas tinham que estar reunidas. Nas famílias ainda mais tradicionais, todos se juntavam na hora do almoço, a hora do almoço era sagrada, em volta da mesa fazia-se a refeição e as pessoas quase não conversavam, porque era a hora da refeição ali, então não havia muita conversa. Mas o tempo foi passando e as casas foram ficando maiores, né? Então é um quarto para cada filho, né? Bem assim. E cada quarto de cada filho tem uma televisão ou tem um laptop, né? Ou tem o celularzinho aqui na mão. E isso fez com que as pessoas fossem se afastando. Então, vamos supor uma família de 4 pessoas, a gente pode ver o filho no quarto com o seu celular, vendo as coisas lá que interessam para ele, até tendo aulas, né, online. Bom, a filha trabalhando agora nesse home office, né, trabalhando em casa, a mãe cuidando das coisas dela também, de trabalho, de atuação, na sala e o pai no escritório cuidando também. Então, são assim, 4 pessoas totalmente separadas, tanto fisicamente como mentalmente. A atenção delas, podem estar todas juntas, que é incrível a gente ver uma mesa de amigos, né, até de familiares,
quando estão juntos, cada um no seu celular, ou seja, estão separados. Ninguém ali está junto. E isso faz com que cada pessoa fique mais isolada e mais isolada. Então, o que acontece? Acontece que nesse isolamento que nós nos colocamos, a gente não enxerga as coisas ao nosso redor. Nós não enxergamos, nós temos assim a pessoa da família, que muitas vezes ela muda o visual, ninguém percebe, porque ninguém olha. Nós estamos antenadíssimos ali nas coisas que a gente está vendo aqui, né? No nosso celular, no nosso trabalho, nos nossos interesses. Às vezes não é nada interessante, às vezes são os nossos joguinhos para passar o tempo, como se a gente tivesse muita pressa que o tempo passasse, e às vezes não são os joguinhos, às vezes são as redes sociais. Que coisa linda, né? Que são as redes sociais. A gente vai para lá nas redes sociais e a gente vê a vida inteira dos outros, né? A gente cuida da vida das pessoas. Ali, entre amigos e oponentes, a gente passa muitas horas. E a gente recebe muitas energias que nos descompensam. E a gente recebe muitas informações que nos acrescentam. O importante está ali, ó, no equilíbrio. Tudo está no equilíbrio. E nós passamos assim, a hora que nós desligamos do nosso celular, nós estamos com a cabeça ainda ligados naquilo e vamos fazer as nossas coisas no automático. E nós não olhamos nas pessoas que estão ao nosso redor. Se você costuma olhar nas pessoas que estão ao seu redor, eu posso te dar os parabéns, né? Porque são raras as pessoas. Nós convivemos com elas, né? Preparamos até a refeição, damos os remédios necessários, as mães acompanham os filhos aí nas escolas, os pais também, nas aulas, mas quando é que nós paramos para olhar, realmente ver aquela pessoa que está na nossa frente? Se nós olhássemos, talvez nós conseguíssemos ver os olhos vermelhos de chorar, ou das noites insônias, né? Quando aquela pessoa não consegue dormir, as rugas de preocupação, e tudo isso está ali estampado. Só basta nós queremos ver, olhar. Tem uma historinha que diz o seguinte, que lá no plano astral, vamos dizer assim, existia uma pendenga lá entre o mal e o bem, como sempre, aquela luta, né? Quem vai vencer quem? E havia nesse momento uma reunião entre os malzinhos, né? E eles estavam deliberando o que eles iam fazer para que as pessoas, né? As pessoas se desligassem da sua felicidade, perdessem o caminho da paz, da felicidade, da tranquilidade, do equilíbrio. E cada um deu uma sugestão. Um deles disse assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos atacar as pessoas, essas que estão ainda ligadas no bem-estar, vamos atacar a saúde dela. Não pode. O outro disse, não vai adiantar, porque elas já estão bem centradas e elas vão procurar solução. Então vamos atacar por outro lado. E eles foram estudando, não acharam um jeito de desligar as pessoas do seu rumo, da sua felicidade. E até que um disse assim, eu acho que sei a solução. Vamos criar distrações. E aí eles empreenderam com muito sucesso esse plano de criar distrações.
As distrações hoje nos tomam todo o tempo, porque uma coisa chama atenção aqui, a outra ali, a gente, inclusive, né? A televisão, não, a televisão ela nos hipnotiza. Nós sentamos ali, ficamos hipnotizados e ela vai trazendo para nós tudo aquilo que ela quer que a gente acredite, que ela quer que a gente sinta, e traz maioria de notícias, são notícias tristes, notícias ruins, notícias de desastres. Raramente a gente vê uma notícia que te leve para cima. E depois da televisão, a gente pode desligar também, né? Tem um botãozinho lá, fantástico. Às vezes é só apertar assim, a gente sai daquela faixa. E depois aí tem também o celular, né? Que ele nos puxa. A gente entra para fazer uma pesquisa. Vou procurar, por exemplo, embalagens PET, né? Embalagens PET para embalar um produto. Você entra ali e dali já cai uma informação, você vai para lá, você vai para outro. Quando você vê, você está com meia hora ali, saindo já, e não procurou o que você queria. Então, as distrações, elas nos afastam do quê? De nós mesmos e das pessoas que nós amamos. Então, como você pode, nessa pandemia agora, em que as pessoas estão precisando de mais, ela é tão terrível, essa pandemia, porque ela afasta as pessoas. Não é a mesma coisa você pegar um WhatsApp, mandar uma mensagem, ou até, para quem é mais querido, né, uma mensagem de vídeo, mas falta o toque. O ser humano não nasceu para ficar segregado, ele precisa do toque, ele precisa sentir que ele tem um corpo, que ele é humano. E aí, nós vemos, então, as pessoas que estão... Vamos cuidar daqueles que são mais próximos, né? Como é que nós vamos fazer? Eu acredito que cada um de nós tem um familiar, que cada um de nós tem um amigo, né? Que está lá, quietinho, meio abafado, né? E aí você vai, então, se aproximar dele, né? Se você tem essa possibilidade, ou até por telefone mesmo. Você vai dizer para ele: o que está acontecendo com você? Né? Eu te vejo assim, quieto, ou te vejo assim explodindo, né? O que está acontecendo com você? Você quer falar sobre isso? Você quer me contar? Eu gostaria muito de ouvir. Pode ser que ele espante, olhe e fale: o que está acontecendo? O que está acontecendo, né? Mas ele vai perceber no seu tom de voz, no seu olhar, que você realmente gostaria de poder partilhar daquilo que está incomodando ele. E aí chega a hora mágica. A hora mágica é a hora de você ouvir, sem pressa, sem interromper. Você vai ouvir a pessoa. A ouvir como? Com os ouvidos, com os olhos e com o coração. Você não tem nenhuma resposta a dar para ela. Todas as respostas estão dentro dela. E conforme ela vai falando, conforme ela vai dizendo daquilo, você só ouve e respeita. Ela pode te falar as coisas mais malucas que estão atormentando ela, e você vai ouvir e vai respeitar. Né? Você não precisa concordar, tá? Mas você vai estar sempre ali dando para a pessoa aquela presença e aquele aconchego que ela precisa. Se ela aceitar, maravilha. Você ouve, 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 e se ela te pergunta: o que é que eu faço agora? Eu posso ir para o lado direito, para o lado esquerdo, para cima, para baixo? O que você acha que eu posso fazer? Aí você diz para ela: o que você está pensando em fazer? Devolve a pergunta. Aí ela fala: mas e aí, o que você acha que eu devo fazer? Ah, tá, então vamos pensar juntos, né? Então vamos pensar juntos. E você pode pensar junto com ela.
num caminho, numa solução, ou até para atenuar alguma coisa, e você simplesmente acompanha a pessoa nesse caminho para que ela consiga se enxergar e conseguir recuperar os recursos internos que ela tem, certo? E aí, esse é um exercício que você pode fazer sempre. Leve hoje como lição de casa, vamos dizer assim, essa historinha nossa de hoje eu posso ajudar. Né? Muitas vezes, quando uma pessoa se vai bruscamente assim das vidas, como familiares, como conhecidos, nós falamos, mas por que que essa pessoa fez isso? Por quê? E nós não sabemos por quê. Porque nós nunca procuramos saber. É interessante porque a gente liga para a pessoa e fala assim: oi, fulana, tudo bem? Ó, ela vai falar tudo, né? A não ser que ela esteja, né? Mas assim ela vai dizer: ah, tá mais ou menos, sabe? Aí, se você tiver ouvido aberto, você vai falar: mas por quê? Está acontecendo? Posso te ajudar? Abriu a escutatória, né? Não é a oratória, é a escutatória. E acontece que você vai, então, quando encontrar com a pessoa, quando mandar uma mensagem, você pergunta para ela: ô fulano, como você está? É muito diferente de perguntar: tudo bem? Então, é por aí a nossa história. Eu queria deixar para vocês um pequeno exercício, porque às vezes a pessoa não quer falar. Ela fala: não, não, tá tudo bem, são os problemas muito complicados, problemas meus, eu não quero te preocupar, e ela realmente não fala. Então, a gente vai trabalhar também à distância, usando o exercício do amor que salva, né? Então, vamos lá. Vou propor para vocês o exercício também. É interessante que eu não aprendi ainda a trabalhar aqui no computador. Oba, que linda! Nilce Araújo Fernandes, muito obrigada. Falarei com você. Aham. Ela é uma reikiana há 20 anos. Oba, obrigada pela presença. Ela está me ajudando agora a aprender a trabalhar nessa ferramenta nova. Então, nós vamos fazer o seguinte: esse exercício, assim, todo mundo deve ter o seu cantinho de sossego, né? Eu não sei onde é o seu cantinho de sossego, se é o seu quarto, quando você entra e fecha a porta, se é quando você sai, fica olhando a natureza e você tem o seu cantinho de sossego, né? Eu não sei como que é o seu jeitinho de procurar a sua paz. Então, vamos fazer o seguinte: nesse cantinho do sossego, você faz aí a sua ligação com o divino. Não sei como é também, né? A sua oração, ou simplesmente a sua adoração da natureza, que também é Deus. E depois disso, você vai respirar profundamente, fechar os seus olhos, respirar profundamente, inspirando pelo nariz e expirando pela boca, bem devagar. Se você repetir isso aí, 1 minuto, 2 minutos, já vai te tranquilizar e vai te colocar no estado excelente. Então, agora, nós sentimos já, depois dessa inspirar e expirar, nós já estamos sentindo uma calma, um equilíbrio. E então, nós vamos propor um trabalho mental com essa pessoa que você quer ajudar, né? Nosso cérebro, ele não sabe quando nós estamos fazendo e quando nós estamos imaginando. E aí, nós somos energia, nosso pensamento é energia, outra pessoa é energia e a distância não existe. Então, quando você já expirou, se sentiu mais calmo, você vai imaginar que bem à sua frente existe uma cadeira, e nessa cadeira
está sentada essa pessoa que você quer ajudar, mesmo à distância, certo? Observe essa pessoa, sinta como ela está e peça a ela autorização para você trabalhar com ela mentalmente. Pergunte se ela concorda. É interessante porque se a pessoa concorda, ela permanece, se ela não concorda, você pode perceber ela não gostando, então nesse caso deixe-a ir. Mas se ela ficou, se ela permaneceu ali sentadinha, né, na cadeira que você está imaginando, né, então fale para ela, fale da sua amizade, fale do seu amor. Diga a ela quanto ela é importante, quanto ela acrescenta na sua vida, que falta ela faz para você. Em qualquer condição, esse é o exercício que você pode fazer com qualquer pessoa. Você vai falar para ela, né? Lembrar os tempos bons que vocês passaram juntos, mesmo dificuldades vencidas, que são vitórias de vida. Você vai conversar e buscar nessa pessoa, estimular essa pessoa, para que ela traga à tona aquela parte divina, bonita, forte, resiliente, que existe ali. Ela só precisa, como aquela brasa que está meio apagadinha, que você sopre para ela boas palavras, reconhecendo como ela é bonita ou não é bonita, como ela é inteligente. Não sei a virtude dessa pessoa, mas ela tem muitas. Como ela é amiga, como ela é prestativa. Não sei, você vai trabalhar com essa pessoa, buscando e fortalecendo tudo aquilo de bonito, de divino que existe ali, certo? Deixe fluir seu amor para ela e vá olhando. Talvez você veja que o rosto relaxa, tá? Talvez você perceba também um pequeno sorriso. E você pode fazer isso mentalmente. Aí você agradece ela, tá? Agradeça com gratidão e deseja que ela seja muito feliz. E veja ela indo embora, levantando da cadeira e indo embora. Enquanto você inspira profundamente mais umas vezes, retomando a sua atitude consciente perfeita, né? E percebendo como você ficou bem e como ela ficou bem também, né? Você pode fazer também isso pessoalmente, né? Quando a pessoa aceita falar, você vai ouvindo, você vai dando para ela toda aquela valorização que ela precisa. E ela vai se transformando. Você vai percebendo, o rostinho vai mudando, e você ajudou. Você não sabe o alcance disso que você está fazendo, mas você está colaborando para a paz na Terra, para salvar vidas, para construir um mundo maravilhoso que a Terra há de ser. Quando você fica perdido, nossa, eu não entendo mais nada, como é que é isso? Um fala, outro desfala, quem é bom, quem é ruim, não sei. Confie. Lembre-se que nós temos um Criador, da forma que você acredita que Ele é. E Ele é Pai. E Ele cuida. Então, lembre-se que dessa forma que você está trabalhando com a pessoa, procurando ajudar apenas ouvindo ou apenas falando aí nesse exercício, porque às vezes ela pode querer falar também no exercício mental e você também ouve, tá? Aí alguém vai dizer, mas é muito complicado, eu não vejo, não sinto. Realmente, quando nós estamos com muitos pensamentos,
É muito difícil nós ouvirmos a nossa própria voz interna. Mas faça esse exercício, experimente. Às vezes você ainda não experimentou. Por isso que você não sabe todo o poder que você tem em fazer e em pensar. Né? Que nós possamos, apenas ouvindo, ou apenas ajudando à distância, salvar vidas. Uma que seja, muitas, melhor. E tudo isso nós só vamos saber quando terminarmos a nossa jornada. Né? Dizem que a gente, no momento em que a gente está deixando a vida, a gente tem assiste, como no teatro, as coisas importantes que a gente fez na vida. Né? Então, talvez nesse momento em que você estiver deixando esse corpo e assumindo a sua qualidade de alma imortal, né, criatura divina, você possa assistir lindos momentos em que você ouviu alguém, em que você ajudou essa pessoa a estar em paz. Eu deixo para vocês a minha gratidão, o meu carinho e o meu amor fraterno, enviando também reiki para vocês, para saúde, paz, equilíbrio, esperança. Gratidão. Gratidão, Nilce.